Seu pensamento é uma onda. Eu quero falar aqui para você, em algumas palavras, essa questão. Quando você encontra com alguém na rua e você cumprimenta essa pessoa e vocês conversam, não é tudo que você pensa em relação ao bate-papo ali que você fala. Algumas coisas você fala, algumas coisas você só pensa, não é? Claro, você está conversando com alguém e essa pessoa está dizendo coisas para você. Enquanto ela está dizendo as coisas, você está fazendo uma análise do que ela está pensando ou do que ela está dizendo. Então você faz cálculos. E alguma coisa você responde dentro de um raciocínio que você tem, sem dizer para ela o que você está sentindo em relação aos papos dela, à conversa dela. Então você fala alguma coisa para ela, dentro daquilo que você está analisando. Não é assim? Só que tem um detalhe que você talvez não saiba. Você passa para o outro, para o interior do outro, de forma inconsciente, porque você não tem esse conhecimento, não tem. Se você tivesse, você talvez agiria de uma outra forma. Você passa para o outro o que está dentro de você, sem você dizer nada. Quando você está conversando, a pessoa está falando, você está fazendo uma análise ao mesmo tempo, está sentindo alguma coisa. Por exemplo, às vezes você sente que a pessoa está mentindo, ou está contando uma história diferente, sei lá, alguma coisa. E você está analisando ali, sentindo o tempo todo. Depois, quando a pessoa para de falar e começa a te ouvir, você vai dizer um monte de coisas. Mas não vai dizer tudo. O que você pensou e sentiu alguma coisa, você não fala tudo, você só fala alguma coisa. Mas você fica imaginando que a pessoa não está sabendo de tudo que você está sentindo. Vou falar para ela isso e isso só. Isso aqui eu não vou falar. Não é assim? Pois é. Só que, quando você está pensando e sentindo alguma coisa a respeito de qualquer pessoa que você estiver conversando, esta pessoa está captando inconscientemente também o seu sentimento, o seu pensamento. Aquilo que você estiver pensando a respeito, ela está captando. E ela consegue ver, também inconsciente, sem conhecimento, os traços do seu rosto, a forma de você olhar, a forma de você torcer os lábios, o nariz, sei lá, a forma de torcer a pele. Ela percebe que você não está entendendo ela, ou que você está duvidando dela, porque você mostra isso claramente, sem perceber. Porque as células do corpo contorcem de acordo com aquilo que estamos sentindo. Elas se movem porque elas se comunicam dentro de um determinado raciocínio. Elas se comunicam. E as células do outro também se comunicam e comunicam com a sua também. E tudo dentro de um contexto do próprio pensamento. Então, para quem tem o conhecimento, não é muito difícil saber o que o outro está pensando, está sentindo em relação a gente. Porque enquanto eu estiver falando, a outra pessoa está me olhando, mas está movendo os olhos, está movendo o rosto, torcendo a cara, fechando a cara, abrindo um pequeno sorriso, fazendo alguma coisa, ficando de cara feia. Quer dizer,
As células do corpo da outra pessoa estão se contorcendo dentro de um raciocínio dela em relação a gente. Mas por quê? Porque o pensamento é uma onda. Quando você acaba de pensar, ou enquanto você estiver pensando, esse pensamento já está no outro. Esse sentimento já está no outro. Porque tudo é uma coisa só, é uma onda que está conectada constantemente, 100%. Então não é muito difícil a gente captar o que o outro está pensando e sentindo em relação a gente. E não é muito difícil para o outro captar nada em relação a gente ou a gente em relação ao outro. Eu posso captar do outro o que o outro está pensando e o outro pode captar de mim também. Só quando a gente não tem conhecimento, isso passa batido. A gente não percebe, porque não tem conhecimento, não estudou sobre a coisa, não aprendeu nada. E aí a gente fica falando um monte de coisa, mas pensando outras coisas, sentindo outras coisas. Sabe aquele negócio de você fala pro outro assim, nossa, eu te amo demais, gosto demais de você. Mas lá dentro da gente, às vezes tá falando assim, não, eu gosto de você, mas eu quero uma coisa sua que você nem imagina. O outro percebe, o outro sente, o outro sabe o que está acontecendo dentro da gente. Por quê? Porque o pensamento é uma onda. É um campo eletromagnético. Existe esta conexão. Tem gente que não acredita nisto, porque não tem o conhecimento, não faz parte da Matrix, não conhece isto lá dentro dele, não sabe disso. Então ele fala o que ele quer pro outro e pronto, e vai embora, fica assim, eu falei foi isso, isso e isso para fulano, mas ele não sabe que o outro sabe muito mais da gente, porque a gente sentiu as coisas e tem coisa que a gente não falou nada. Estou deixando isso aqui bem claro, para que você possa tomar cuidado quando você encontrar com alguém. Quando você estiver conversando com alguém, esse alguém pode ser qualquer pessoa. Pode ser um estranho lá na rua, pode ser o dono do comércio, pode ser o seu cliente, pode ser seu funcionário, seu colega de trabalho, pode ser a sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho, alguém que se deu carona na estrada, alguém que te deu carona, não importa quem. Dentro de uma conversa existe uma comunicação de pensamentos. Existe isto. Tipo, duas pessoas já vai no carro, caladinha, uma dirigindo e a outra na carona. Aí não estão conversando nada. Aí um pensa assim, estamos calados, não estamos conversando, estamos sem assunto. Vamos ficar calados até que hora? Vamos andar a estrada toda sem conversar? Por que que estamos calados? Quando você pensa assim, você mexe no outro. O outro sabe que você está pensando alguma coisa nesse sentido, então ele resolve talvez até puxar assunto. Fala alguma coisa, fala, hoje o tempo tá chuvoso, tá com jeito de chover, o governo fez não sei o quê, hoje eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho uma coisa lá pra fazer, tô com a cabeça quente, é um jeito de conversar. Por quê? Porque você disse que estamos calados e você tá sem assunto, aí o outro pega e arranja o assunto para conversar. E você não sabe que ele captou essa mensagem sua. É a mesma coisa de você ter dito para ele assim, estamos sem assunto, eu tô sem assunto hoje, tô querendo conversar, mas não tem assunto. Aí o outro vai e começa a falar do tempo chuvoso, do sol quente, de falar de alguma coisa, falar do trânsito. Esse trânsito tá cheio hoje, tá difícil, não sei o quê. Ele inventa o assunto. Mesma coisa se você falar. Mas se você não fala nada e fica caladinho, mas pensa que estamos calados,
O subconsciente dele capta essa mensagem. Aí ele arranja o assunto. Inconsciente também, ele não sabe o que você pensou, assim, conscientemente, ele não sabe o que você pensou, mas o subconsciente sabe. Aí, o subconsciente, como ele recebe essa informação, ele cumpre a informação. Ele cumpre. Ele arranja o assunto e joga esse assunto para o consciente. Aí o consciente trabalha aquilo ali, fala alguma coisa dentro daquilo que o subconsciente enviou para ele conversar. Aí começa, de repente, o bate-papo de forma natural. E é tudo de forma natural. Mas eu estou passando para poder passar para você esse tipo de conhecimento que talvez não saiba disto, tá certo? Mas eu vou continuar falando sobre isso aqui no próximo vídeo. Vou explicar um pouquinho melhor para você entender, porque isso é extremamente importante, tá certo? Você compartilha esse vídeo aí com seus amigos, traga todo mundo para o canal, se inscreva se não tiver inscrito e faça parte desta caminhada junto com a gente aí, ok? Então tá, então fica assim então.